Será nesse momento, irmãos, está chamando o Vitor, trará cá, trazendo a mensagem para nós nessa noite. Amém? Boa noite, paz seja convosco, amém? Glória a Deus, que bênção a gente estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, onde Deus pode trabalhar e operar na nossa vida poderosamente, mas tudo isso com um propósito. É sobre isso que nós vamos estar falando essa noite. E para quem não me conhece, eu sou o Victor, tá? Sou diácono na igreja que eu congrego. Meus pastores, pastor Luiz, pastora Valdeci, mandou um abração, pastor Diogo, a toda a amada igreja, saudou toda a amada igreja. Permitiu eu estar aqui com vocês essa noite, porque eu entendi a importância de nós andarmos debaixo da obediência dos nossos líderes em todas as áreas da nossa vida. Meus líderes espirituais é o pastor Luiz e a pastora Valdeci. Meu líder em casa hoje, eu sou o líder, eu sou o sacerdote do meu lar, porque hoje já sou casado. Quando eu morava com os meus pais, as autoridades da minha vida familiar eram meu pai e a minha mãe. No trabalho você tem autoridades. Quando você é bênção para a sua autoridade, automaticamente você é honrado por ela, diz a palavra de Deus. E eu entendi isso. E eu vivo isso, cada dia mais eu vivo isso. Eu sou abençoado por todas as autoridades que cercam minha vida hoje, graças a Deus, porque eu entendi a importância de andar em obediência. Meus pastores ensinam muito, obedecer é melhor do que sacrificar. E realmente, irmãos, obedecer sempre vai trazer frutos, sempre vai trazer bênção. Amém? O irmão estava pregando sobre dízimos e ofertas, e eu senti no coração de partilhar com vocês uma palavra que está em 2 Crônicas. Eu tinha encontrado aqui, mas acabei fechando. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Essa palavra, irmãos, quando eu li ela, eu fiquei tão impactado. Eu já devolvia meus dízimos, já fazia minhas ofertas, mas fortaleceu de uma forma a minha fé. Deixa eu ver se eu encontro. 2 Crônicas, a partir do capítulo 29, irmãos, a Bíblia vai contar a história do rei Ezequias. Não é ainda a palavra que Deus tocou no meu coração para ministrar para os irmãos, mas eu senti de partilhar isso com vocês. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 6. Livro de 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 6. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Essa palavra, ela me impactou de tal maneira, irmãos, porque o rei Ezequias, quando ele substitui o rei Acás, se eu não me engano, ele vem restituindo Israel, Judá, que estava toda quebrada. Então ele tira os altares de deuses, falsos deuses,
ele começa a restituir as festas judaicas, começa a colocar homens pregando as leis do Senhor para o povo voltar a entender os primeiros princípios daquilo que Deus havia entregue para eles no deserto. E aí ele também fala: agora vamos restituir novamente dízimos e ofertas para a casa do Senhor. E ele falou o seguinte: porque eu quero que a única preocupação dos sacerdotes seja estudar a palavra e pregar a palavra. Não é para o sacerdote se preocupar com as contas. O povo tem que se ocupar das contas para que o sacerdote dedique a sua vida unicamente na palavra, no ensino. E o povo obedeceu. E a Bíblia fala que eles começaram a juntar e organizar os montes, desde o 3º mês ao 7º mês. E aí o rei, passeando pelo pátio, vendo aquilo que eles fizeram, começou a glorificar a Deus, porque ele viu o quanto o povo foi obediente à palavra do rei. E aí ele começou a ver também umas bagunças que não estavam organizadas. E aí ele pegou e chamou o sacerdote e falou: olha, o que está acontecendo aqui? Por que está essa bagunça aqui e tal? Ele falou: não é, rei. O Senhor restituiu que era para o povo trazer dízimos e ofertas. Eles obedeceram, começaram a fazer, Deus prosperou eles, prosperando eles, eles começaram a trazer mais, prosperou também a nossa vida. Nós organizamos tudo o que tivemos condição de organizar, mas esse aqui não tem aonde guardar, está sobrando. Vocês entenderam a mensagem, irmãos? Quando somos fiéis no dízimo, quando somos fiéis na oferta, Deus vai prosperar a sua vida, para que você prospere também a vida do pastor Diogo, para que sobre. E quanto mais sobra, transborda para vocês continuarem abençoando outras vidas. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9, Ele que dá semente ao que semeia. Se Ele está entregando algo na sua vida, é para você honrar a vida dEle. Se Ele te deu um carro melhor, para você usar esse carro para a obra dEle. Assim como o irmão aqui, o diácono, né? Pregou aqui para nós. Honrar o Senhor com as primícias da sua renda. Honrar o Senhor com os bens que Ele te dá. E quando você faz isso, Ele vai te dar cada vez melhor, para que você continue fazendo cada vez melhor, e assim por diante. Então, irmãos, senti no coração de partilhar isso com vocês, porque essa palavra marcou muito a minha vida com relação a dízimos e ofertas. Medite na sua casa a vida do rei Ezequias, logo que ele sobe para o reinado, as coisas que ele começa a fazer e o quanto Israel mudou o seu comportamento após essas mudanças que foram acontecendo. Amém? Glória a Deus. Agora sim, vamos para a palavra que Deus tocou no meu coração. Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Muito bom. Isso aí. Reverência à palavra, todos de pé. Mateus 16, 18. Diz assim a palavra de Deus: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para ser trabalhado por Ti, Deus, para que o Senhor opere em nós a cada dia mais, para que sejamos a cada dia mais semelhantes ao Teu Filho Jesus, Senhor, para que possamos ser verdadeiros embaixadores do reino, Pai, nessa terra, Senhor, para que possamos resplandecer, Pai, como luzeiros neste mundo de trevas, Pai, para que possamos fazer a Tua obra aqui, Senhor, e que resplandeça a Tua maravilhosa luz, Pai. Use da nossa vida, Senhor, para que o Teu reino avance, assim como Jesus nos ensinou a orar: venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino, e que nós possamos, através da nossa vida, propagar esse reino, Senhor. Que não pare em nós aquilo que o Senhor está fazendo, mas que nós possamos transbordar para a vida do próximo, Pai.
A igreja, Senhor, precisa estar posicionada, operando da forma que o Senhor coloca ela para operar, Deus. Então que o Senhor venha e nos tire do comodismo essa noite, que todos saiam daqui impactados, Senhor, não com a minha palavra, mas com a sua palavra, Senhor, não com aquilo que o Vitor vai dizer, mas com a mensagem que vai sair do alto dos céus para a vida deles, Pai, e que a palavra os impacte, Senhor, os tire do lugar, Pai, para que haja uma mudança de comportamento, Senhor, para que possamos assumir, Pai, a postura do reino, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Essa palavra é muito linda, né, irmãos? Muitos conhecem ela. E é interessante que Jesus, a Bíblia vai dizer que eles estão em Cesareia, próximo da casa de Filipe. E ele começa a conversar com os seus discípulos. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Ele começa a perguntar às pessoas que não andam com nós, quem eles têm dito que eu sou? E aí eles começam, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros Jeremias, e outros um dos antigos profetas. Então nós vemos que o mundo, irmãos, eles não sabem exatamente quem é Jesus. Por que eles não sabem quem é Jesus? Porque isso não foi revelado a eles. Porque isso está guardado para um povo, está guardado somente para o povo de Deus. Essa revelação, ela não vai vir para qualquer um. Sim, nós ouvimos falar de Jesus antes de ser cristãos, não é verdade? Todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas quem ele é na essência messiânica dele? Somente o povo de Deus. Somente a nós é revelado esse reino, somente a nós é revelada essa grandeza. E ali eles ficam perdidos. Olha, eles estão vendo as maravilhas que você está fazendo, mas ninguém acredita que você é o Messias. Eles acham que você é mais um profeta, ou a reencarnação de algum dos profetas. E aí Jesus olha para os seus e fala: e vós, quem dizeis que sou? Por que Jesus fez essa pergunta? Ele queria saber se a visão dos seus discípulos para com ele estavam iguais às do mundo, ou se eles já realmente haviam entendido quem era ele. E aí Pedro, com voz de autoridade, levanta e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus completa: Pedro, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque isso não foi te revelado por homens, foi revelado pelo meu próprio Pai. Essa revelação não é para qualquer um. Essa revelação é para o povo de Deus que está clamando, está buscando, porque a palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. Isso está separado para um povo em especial, porque há uma separação. Não somos todos iguais. Romanos diz: não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. E nós temos que estar com os nossos olhos espirituais cada dia mais atentos, porque Satanás não tem brincado. Eu assisto muita coisa, eu faço muitas coisas. Muitas vezes eu vejo um seriado na Netflix. Às vezes eu até gosto de jogar uns jogos no celular, jogos online, mas eu fico observando as coisas. Sabe, uma vez eu fiz uma oração para Deus e perguntei para Ele se Ele me queria na academia. E aí, através de uma revelação, Ele trouxe para mim que sim, Ele me queria lá. Então eu entendi que não é para a gente se perder num monte isolado e falar: não, eu não quero fazer parte de nada disso. Não, Ele precisa dos seus lá, mas com a postura do reino. Nós precisamos sim estar lá, mas não assumir as mesmas condições que o povo de lá vive, não viver da mesma maneira. Nós temos que ser aquele crente que chega e as pessoas param de falar besteira em respeito à nossa presença. Quando as pessoas falam: vamos parar de falar isso aqui porque o fulano chegou. Se você é esse fulano, glória a Deus, aleluia. Porque você já está sendo um embaixador do reino. Você já está sendo luz. Aonde você chega, você já começa a mudar o ambiente.
As pessoas entendem que você é diferente e que perto de você eles não podem falar qualquer coisa, não podem agir de qualquer maneira, porque você vai se posicionar. E é isso que nós somos chamados a fazer, irmãos. E eu tenho analisado com olhos espirituais o quão triste está o nosso mundo. Eu estou fazendo um curso de teologia, eu estou fazendo diversos estudos, e o que eu estou passando agora é aconselhamento e orientação familiar, trazendo para a igreja a responsabilidade que nós temos de aconselhar os nossos adolescentes que começam a querer desfrutar de um namoro, aconselhar casais de namoro, casais em noivado, casamentos, filhos de casamentos, porque a base é a família, e é justamente lá que Satanás está batendo, e está batendo muito, muito. A Bíblia diz em Apocalipse que quando ele percebe que o tempo dele está acabando, ele intensificou os seus ataques. E ele tem feito isso demais, 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 demais. E não mais de forma subliminar, mas de forma escancarada. Começa a pedir para Deus te revelar. Vai assistir um filme e começa a olhar com outros olhos. Não fique só preso no enredo da história, mas começa a tentar ver a mensagem que está incutida ali no interior, ali. O que ele está querendo pregar? O que ele está querendo trazer? Então nós temos que assumir a postura do reino. Esses dias eu estava ouvindo muito um louvor do Morada que chama exatamente isso, postura do reino. E ali ele começa falando que ele viu que ele estava andando raso com Jesus e que ele precisava ir mais fundo. Mas quando ele começou a ir mais fundo, ele começou a analisar dentro dele mudanças. Ele começou a olhar para dentro dele e viu que aquele o pobre, o ferido, aquela pessoa machucada, aquela pessoa extremamente carente, não estava lá mais. Tudo aquilo tinha sumido e que Deus havia o transformado. Mas que agora ele tinha que assumir uma postura do reino. Ele tinha que anunciar, que agora ele tinha que ter uma vida de oração, que agora ele tinha o entendimento de que ele tinha um papel nesse mundo, que não é só vir à igreja, beber dessa água e acabou. Não, irmãos, nós temos que vir beber dessa água, sair e distribuir essa água. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e faça discípulos. Nós não somos justificados pela obra, nós estamos na dispensação da graça. É por crer no Filho de Deus é que nós somos justificados perante Deus. Você se torna justo diante de Deus, todos seus pecados estão perdoados, estão apagados, e Satanás não pode te acusar de nada, porque hoje tem um advogado pela sua vida chamado Jesus Cristo. Você o aceitou, você desceu as águas do batismo, então agora você está salvo, mas todos ao seu redor estão nessa condição. Se realmente nós temos um entendimento de que quem morrer nessa terra sem Jesus vai para o inferno, e o que é o inferno? Uma vez eu vi o pastor Paulo Júnior pregando que o inferno é um lugar extremamente sem nenhuma presença de Deus. Sem nenhuma presença de Deus. E ali tem uma mensagem dele, chama inferno essa mensagem dele. Gente, é pesado demais. É muito pesada aquela mensagem dele. E qual é a nossa postura agora diante de ver pessoas partindo sem Jesus? Porque eu não sei vocês, mas todos os dias que eu estou abrindo o meu Facebook, eu estou vendo 3, 4, 5 famílias colocando que estão de luto. E o que a igreja está fazendo? Como a igreja está se comportando perante tudo isso? Será que nós estamos com entendimento de que o findar dos tempos estão aí? Será que nós estamos com entendimento de que Satanás está intensificando os seus ataques? E agora é para a gente fazer o quê? Se recolher e se esconder? Ou é para a gente realmente deixar essa luz resplandecer e fazer o que nós temos que fazer? Assumir a postura do reino que nós temos que assumir. Então aqui, nessa palavra, começa diversas revelações. E Jesus fala: quem te revelou isso, Pedro? Não foi a carne e o sangue, mas foi o meu próprio Pai. Porque você está separado. Você agora faz parte do meu povo. Você não é mais aquele pescador que ficava atrás de peixe, não, mas agora você é um pescador de almas.
Isso quer dizer que você não vai cometer erros? Não. Isso quer dizer que você não vai mais cometer pecados? Não. Mas quer dizer que agora você me tem por advogado e que você está constantemente andando comigo, mas que em dados momentos o medo vai te fazer afundar, mas a minha mão vai estar lá para estender e te tirar. Muitas vezes nós vamos ter a ousadia e falar: Deus, eu estou pronto, vamos Senhor, vamos. Mas a hora que você começar a se deparar com determinadas coisas, você vai se amedrontar. Mas não tenha medo, continua. Porque mesmo que as águas agora começaram a te afundar e você não está mais andando sobre ela, a mão de Jesus está lá para te tirar. Então não tenha medo de ir mais fundo. Eu amo aquele louvor Oceanos, eu quero ir mais fundo. Eu quero ir aonde eu não tenho mais controle. Eu quero ir, Senhor. Eu quero me aprofundar, eu quero mergulhar, eu quero entender, eu quero buscar. Eu quero ser a cada dia mais usado. Eu não quero ser mais um na cadeira da igreja. Eu quero ser um servo, eu quero ser um líder. Eu quero ser uma representação do reino. Eu quero ganhar almas. Eu tenho sede de almas, Senhor. Pessoas estão partindo. Pessoas estão partindo. Muitas pessoas estão partindo. Não tem idade, não tem religião, não tem condição financeira. Pessoas estão partindo. É hora da igreja assumir a postura do reino. É hora da igreja assumir a postura do reino. Ontem mesmo eu perdi um aluno. Eu acho que não tem nem 30 anos, irmãos. Deixou esposa e 2 filhas. Não da elite, da outra academia que eu trabalhava. E eu me lembro de pregar a mensagem para esse menino. Eu me lembro de falar de Deus para esse menino. Ele foi batizado na UTI. Glória a Deus, aleluia. Ele foi batizado na UTI. E pôde partir dessa terra e ir para o reino. Talvez não fui eu que ganhei a alma, mas uma sementinha eu pude plantar ali. Na vida de quem você passa, você não pode deixar essa pessoa sair sem saber que você é cristão, sem você anunciar algo para ela. Você tem que ter essa responsabilidade dentro de você. Eu venho todos os dias para o meu trabalho falando: Senhor, não me permita perder oportunidades. Senhor, não me permita perder oportunidades, porque elas surgem em todo momento. Às vezes a conversa é sobre futebol, às vezes a conversa é sobre política, mas em dado momento vai vir uma oportunidade, você tem que estar atento. É agora a hora de você resplandecer o reino, é agora de você mostrar quem você é. Agora é a hora de você apresentar Jesus para essa pessoa que ainda não o conhece, porque ainda não foi revelado para ela, foi revelado para você, foi revelado para mim, mas ainda não foi revelado para essa pessoa. E Deus já nos deu toda a autoridade. Porque depois que Jesus fala com Pedro, que foi Deus que revelou para ele, ele fala: e tu és Pedro, e sobre essa pedra, ele toca Pedro e fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A rocha é Jesus Cristo, a pedra angular é Jesus Cristo. Eu acho lindo a revelação do sonho de Nabucodonosor. Ele chega para Daniel: olha, eu tive um sonho maluco, uma estátua. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, o cinto era de bronze, a coxa era de ferro e os dedos eram ferro e barro. E depois de repente solta uma rocha, sem ajuda de mão de homens, e derruba aquela estátua toda, e aquela rocha se estabelece um reino eterno. O que significa essa mensagem, Daniel? Me explica. Significa, rei, que todos os reinos vão ter que se prostrar diante do reino. Diante daquele reino. Nabucodonosor era poderoso, os persas eram poderosos, os gregos eram poderosos, os romanos eram poderosos. Hoje tem homens poderosos nessa terra, mas diante desse reino, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Porque quando ele veio para essa terra, ele assumiu a postura do reino. Ele assumiu a postura do reino. A Bíblia diz que mesmo sendo como Deus, ele não quis se igualar a Deus, mas veio na condição de servo, e foi servo até a morte. E por isso ele foi honrado, por isso o nome dele está sobre todos os nomes.
reino nenhum terreno, por mais poderoso que seja, é maior do que o reino celestial. E aí ele completa falando: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, a revelação dessa palavra um dia veio para mim e eu comecei a viajar nisso. Qual é o entendimento que nós temos dessa palavra? As portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu gosto muito de filmes medievais, de guerra medieval. E é interessante que quando um grupo entende que ele está mais forte que o outro, eles saem em campanha com todos os seus cavalos e carros de guerra e vão diante das portas daquelas muralhas e começam a bater com madeiras, começam a socar, arrebentar até derrubar aquela porta, ou armar uma estratégia para invadir, saquear tudo que está ali dentro e tomar aquele lugar. Aleluia. Chegou para vocês a revelação? As portas do inferno, nós somos levantados para saquear o inferno. E o maior exemplo disso foi Jesus. Ele morreu num dia, no outro ele desceu o Hades, tirou as chaves da mão de Satanás. E a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, muitos ressuscitaram junto com ele. E ali ele deu o exemplo, as portas do inferno, igreja. Não é as portas da igreja, é as portas do inferno. Vocês são maiores do que o inferno. Vocês são o exército que vai partir para o ataque. Vocês são chamados para o ID. Nós somos chamados para o ID, nós somos chamados para ganhar almas. Nós somos chamados para saquear o inferno. E a Bíblia diz que a terra clama o manifestar dos justos. E Satanás atrapalha essa obra porque ele sabe que o dia que nós entendermos isso, nós vamos arrebentar com tudo aquilo que ele está querendo instituir nessa terra. Nós vamos tirar tantas almas do inferno, e o reino de Deus vai crescer cada dia mais. Mas a igreja precisa assumir a postura do reino. As portas do inferno não prevalecem. As portas do inferno não vão suportar o ataque da igreja. As portas do inferno não vão suportar a pregação do evangelho. As portas do inferno não vão suportar a sua oração. Se você dobrar o seu joelho e orar por um pecador, você vai libertar aquele pecador. Você vai libertar ele. Porque essa autoridade já está sobre as nossas vidas. Ela já está. Essa palavra faz toda a diferença. Ela já está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ela já é nossa, essa autoridade. Você não precisa pedir para Deus: Deus me dê autoridade. Não, Ele fala: filho, eu já te dei, vai. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, e esses sinais os acompanharão. Em meu nome expulsarão demônios, a autoridade já é nossa. Em meu nome falarão novas línguas, a autoridade já está com a gente. Em meu nome tocarão os enfermos e eles serão curados, a autoridade já está com a gente. Basta nós executarmos a nossa fé, porque o que atrai o reino de Deus para essa terra é a fé. A fé tem o poder de atrair o sobrenatural. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa palavra tem um peso, irmãos, impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos dentro de nós o desejo de agradar a Deus, e a Bíblia está te dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todos aqueles que se achegam perto dele creiam que ele é real e que recompensa aqueles que o buscam. Leia Hebreus 11, medite na palavra de Hebreus 11, o que aqueles homens fizeram pela fé. Pela fé. E a Bíblia começa a falar: pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Jacó, pela fé Isaac, pela fé José, pela fé. E ainda me faltaria tempo para falar de Davi, de fulano, de ciclano, de Bertano, que pela fé,
porque o justo vive pela fé. Nós não vivemos pelas circunstâncias ao nosso redor, mas nós vivemos pela fé. Assim como canta Thales Roberto naquela canção: eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito como tudo o que Ele faz. Muitas vezes nós não sabemos, é que nem a história do irmão aqui, lindo testemunho. Eu preciso dos móveis, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque a palavra dele diz: busquem primeiro o meu reino. E a gente vive isso constantemente, irmãos. Constantemente. Mas é necessário assumir a postura do reino. A Bíblia vai contar para nós a história de Baruque em Jeremias. Não me lembro exatamente o capítulo, mas Baruque falando: Deus acrescentou tristeza aos meus dias. Deus não está mais atendendo às minhas orações. Deus não está mais olhando para mim. Você sabe qual foi a resposta de Deus para Baruque? Mais ou menos assim: ei Baruque, olha para fora. Eis que eu estou a ponto de trazer o apocalipse sobre a terra. E você está me pedindo o quê? Qual tem sido a sua oração? É momento de você ficar procurando luxo para a sua vida? É isso mesmo que... É essa oração que você quer que eu atenda, Baruque, neste momento? Neste momento, Baruque, que eu estou a ponto de destruir o que eu mesmo edifiquei, que eu mesmo criei. Neste momento, Baruque, nós temos que deixar de pensar como Baruque e assumir a postura do reino. Nós temos que assumir a postura do reino, irmãos. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa autoridade está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Se você ainda não expulsou demônios, comece a expulsá-los, a autoridade é sua. Se você ainda não teve o prazer de tocar um enfermo e ele ser curado no nome de Jesus, não tenha medo de fazer, porque a autoridade já é sua. A autoridade já é sua, a autoridade é nossa. Esses dias uma moça chegou para mim na academia e ela contou que ela estava com uma enfermidade. E era uma enfermidade muito parecida com a da palavra. E eu falei: não tem como eu ouvir o que você está falando para mim e não lembrar da palavra. E ela falou: que palavra? Eu não conheço a Bíblia, eu nunca li a Bíblia. E ali eu comecei a apresentar o reino para aquela moça. E eu comecei a falar com ela. E aí o expediente já estava acabando. Eu falei para ela: fica mais um pouco, vamos conversar. Porque eu vi que ela começou a se emocionar muito, começou a querer chorar. E as pessoas ainda estavam na academia. Eu falei: fica mais um pouquinho depois do expediente. E aí sim a gente conversa com calma. Eu oro por você. E aí a gente vai realmente fazer algo maior do que eu posso fazer agora. E aí essa moça pegou e falou assim: olha, eu já estou indo embora porque eu vou trabalhar. E aí Deus tocou no meu coração: não deixa ela sair sem você tocar a vida dela e falar: seja curada em nome de Jesus. E eu creio, irmãos, eu creio. Eu falei assim: Deus, eu creio, porque eu falo, eu não quero só ler, eu quero viver tudo que está aqui. Se Ele fez, e Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele vai continuar fazendo. E não para mim me engrandecer, mas para a glória dEle. Então nós temos que executar a nossa fé. Eu falei para ela: você crê que Jesus pode curar? Ela falou: eu creio, então seja curada em nome de Jesus. E aquela moça foi embora. E eu descobri que ela melhorou. Nós somos chamados para isso, irmãos. Essa autoridade já está sobre a nossa vida. Deus já nos entregou, Ele já deu esse poder para nós. Vamos executar, vamos pôr em prática, vamos pregar o Evangelho, vamos nos aproximar de Deus, vamos andar em santidade. Pecou, volta, não se esconde de Deus, não. Hoje eu brinquei numa conversa com um rapaz. Ele falou: não, mas eu fico com
medo, eu fico com vergonha. Falei, cara, quando você está sujo, você não tem vergonha de entrar no chuveiro. Vai tomar banho, cara. A água que purifica a nossa vida está aqui. Não tenha vergonha, errou, Deus me limpa de novo, eu vou voltar para minha luta. Errou, Deus me limpa de novo. Mas não pode ser vergonhice, porque Ele conhece a nossa mente e o nosso coração. Postura do reino, queridos. Ouçam esse louvor, é a coisa mais linda. Postura do reino. Está com a gente esse poder, está com a gente essa autoridade. Vamos executar. Está numa festa de família, peça para Deus, me mostre as oportunidades. Não, mas esse povo não quer saber de Deus. Peça para Deus as oportunidades. Deus, não me deixa perder a oportunidade. Eu fui fazer um curso de barbearia em Sorocaba. Falei, Deus, eu vou conhecer um povo novo, que ainda muitas vezes não te conhece. Me ajuda a encontrar oportunidades. Ninguém pode passar pela minha vida sem ouvir falar de Jesus. Ninguém pode passar, ninguém, a gente precisa assumir isso. Ninguém vai passar pela minha vida sem saber que eu sou crente, sem saber que eu ando com Jesus e que eu vou apresentar Jesus para essa pessoa. Semeia, esse é o nosso papel. Semeadura. A colheita é com os anjos, a semeadura é nossa. O testemunho de Lázaro, ele falou exatamente isso. Lázaro que partiu foi para o reino celestial esses tempos. Que ele estava pregando na favela e o povo passando para lá e para cá e não dava ouvido para ele. Falou, Deus, do que adianta eu pregar se eles não querem? E ele falou, Lázaro, apenas pregue. Quem faz frutificar sou eu. Às vezes você acha que não está atingindo ninguém, mas está. Eu já fiz o trabalho de evangelista, já preguei em uma praça. É a coisa mais linda você falar ao vento. Você não sabe quem está te ouvindo, você não sabe quem está colhendo, mas depois os frutos vão chegar. De uma forma ou de outra, Deus vai fazer você saber que houve frutos naquilo ali que você fez. Depois de anos, sem eu saber, alguém chegou e falou, um dia você estava na praça pregando, tinha uma pessoa no ponto de ônibus, ela ouviu e a sua pregação impactou. Deus quer usar, basta a gente falar, usa-me. Ele te curou, Ele te libertou, limpou suas feridas, tratou de você, cuidou da sua vida em todas as áreas. Comigo foi assim. Cuidou de mim em todas as áreas, espiritual, financeira, física, psicológica, em tudo que vocês imaginarem. Ele cuidou, Ele restituiu, Ele trabalhou tudo, mas para um propósito. Para um propósito, irmãos. Nós temos que sair da visão de egoísmo. Nós temos que ser gratos a Deus. Problemas vão vir, dificuldades vão vir, mas permaneça na postura do reino. Permaneça na postura do reino. E quando a dificuldade vier, não olhe para o momento, para a circunstância, mas lembre-se do que Deus já fez. Gideão questionou a Deus, mas cadê aquele Deus que nós ouvimos falar do deserto? Ei, Gideão, vai com a força que tu tens. Vai com a força que tu tens. Mas eu estou com medo. Vai com a força que tu tens. Mas será que é o Senhor mesmo que está falando? Vai com a força que tu tens. Mas só tem 300 comigo. Vai com a força que tu tens. Mas quando eu abençoar, quando eu fizer, não busque a glória para si, Gideão. Que a glória é minha, sempre minha. Sempre minha. Sempre minha. Dentro de nós tem um orgulho, tem que ser morto todos os dias, tem que ser arrebentado. Tem um antigo Vitor aqui que tem que ser espancado todo dia, todo dia. Todo dia o pecado vem, todo dia a proposta vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Nós escolhemos Deus.
E Ele também nos escolheu antes da criação do mundo. Ele primeiro nos escolheu. Gostaria de cantar um louvor aqui com os irmãos, que chama Eu Quero Amar. É do Fernandinho. É um louvor que a gente canta muito nos cultos de missões lá na igreja. É um louvor maravilhoso, porque ele trabalha justamente isso. Deus, me tira da visão de egoísmo, me transforma cada dia mais semelhante a Ti, Jesus, porque eu quero amar como Tu amas. Amém? Glória a Deus. Fechem os olhos. Deixa a letra desse louvor penetrar seu coração agora. Faz uma oração, fala para Deus: Deus, não me deixe mais perder a oportunidade. Deus, não me deixe mais sair da postura do reino.